Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que estendeu novamente o prazo do cessar-fogo com o Irã, até que o país apresente uma proposta para encerrar o conflito. Em uma publicação na rede social Truth Social, o presidente norte-americano disse que a medida foi um pedido de líderes do Paquistão, mas pontuou que, apesar de ter permitido a extensão do cessar-fogo, determinou que forças dos Estados Unidos continuem bloqueando a passagem pelo Estreito de Hormuz e permaneçam prontas e aptas. Vamos voltar ao debate. Cardoso, Trump mostra força ou fraqueza ao prorrogar por mais uma vez esse cessar-fogo? Sabe, Juliana, tem horas que eu fico achando que não é nem demonstração de fraqueza ou de força, é demonstração de absoluto desatino. O Trump me lembra aqueles reis do Estado absoluto, né, que acordavam de manhã com um certo desejo e faziam uma coisa, depois faziam outra. Às vezes tinha uma estratégia por trás disso. Você nunca sabe quando é uma estratégia ou quando algo completamente delirante o que passa na cabeça do presidente dos Estados Unidos, como também dos reis absolutos que existiam no passado, né? Não estou só falando do aquele despotismo esclarecido que existiu durante um período de Estado absoluto, porque esse é o tipo do despotismo não esclarecido, algo que viola a Constituição dos Estados Unidos da América, que viola as relações de direito internacional, que desencadeia uma guerra como essa do Irã para atender interesses que não são do povo americano, norte-americano. Ou seja, uma coisa completamente destrambelhada a partir de uma própria análise estratégica do que alguém que queria ver os Estados Unidos grande novamente deveria fazer. Ou seja, ele desacredita a sua própria palavra. Ele fala A, depois faz B, depois faz C, cria um tumulto mundial, a ponto, repito, que existem alguns nos Estados Unidos que estão dizendo que ele está perturbado mentalmente. Eu não tenho condições de avaliar isso, eu sou um modesto advogado, mas é realmente algo impensável. Me lembra algumas personagens da história, como Nero, como alguns reis europeus absolutos, que são absolutamente orientados por suas vontades, como se fosse um menino mimado que quer mostrar que ele é grande quando é pequenininho, pequenininho. Isto tem trazido um problema mundial para o mundo. Né? Um problema mundial para todo o mundo, melhor dizendo. Então, eu não acho que isso é força ou fraqueza, isto é expressão de desatino, expressão de desorientação, que tem sendo uma característica de Donald Trump ao longo deste mandato. Ana Amélia, Trump mostra força ou fraqueza? Juliana, no meu entendimento modesto, eu acho que o presidente americano subestimou a capacidade de reação do Irã e dos seus aliados, em primeiro lugar. Segundo, a reação da sociedade americana a esse enfrentamento feito por ele está demonstrando uma insatisfação muito vigorosa. Ele que disputa uma reeleição, que quer ir para mais um mandato. Então, esses reflexos que estão acontecendo e essa atitude tomada por ele mostra exatamente essa dificuldade que ele tem de que passo vai dar daqui para frente. Porque as consequências não são pagas apenas pelos norte-americanos, que é o custo da guerra, mas é também pela forma como ele fez esta operação, atingindo aí uma mexida geopolítica inteiramente com danos para as economias dos países ocidentais. O Brasil está pagando um preço muito alto pelo aumento do preço do petróleo, a situação da indefinição, nós dependemos muito de importação de insumos importantes para o setor agropecuário e o preço que o cidadão comum está pagando por uma guerra que não é dele. A inflação aumentando por conta exatamente dos preços do petróleo e dos combustíveis, que nós dependemos da importação. E tudo isso tem reflexos nas economias, não só aqui do Brasil, dos Estados Unidos de modo mais direto, mas também da própria União Europeia. Então, é um conflito complicado e acho que, nesse momento, com essa atitude do presidente americano, é exatamente uma pessoa que está numa situação absolutamente complexa, complicada
agora que o próximo passo. Ele não sabe qual será a reação também do Irã em relação a essa situação do Estreito de Hormuz. É de fraqueza dele, nesse momento, é mais de dúvida do que propriamente o que vai fazer diante desse cenário tão complexo como ele está enfrentando agora, e que acho que até o governo americano foi, apesar de ter muita informação de segurança, surpreendido pela reação dos iranianos. Cardoso, como é que fica a imagem política de Trump diante desse impasse pelo fim da guerra? Muito atingido. A Ana tem razão. Nos Estados Unidos da América existe uma avaliação, inclusive dos próprios eleitores do Donald Trump, que a coisa está sendo muito mal conduzida, né? Ele atinge brutalmente a sua própria base de apoio e, claro, incendeia em seu desfavor os democratas. Eu acredito que dificilmente, é claro que eu não tenho bola de cristal, mas dificilmente Donald Trump vai se recuperar nas próximas eleições. Ele pode ter uma derrota fragorosa, perdendo, inclusive, sua sustentação no parlamento. Fora isso, ele atinge também seus aliados de extrema-direita em todo o mundo. Aqueles que colocaram o chapeuzinho, dizendo, olha lá, bem-vindo Trump, como o governador Tarcísio de Freitas. E aí, durante a eleição, essas pessoas serão cobradas. Era isso que você queria para o mundo? Era isso que você queria quando defendeu Donald Trump? Era isso que vocês queriam quando foram homenagear na Avenida Paulista os Estados Unidos da América? Isso vai ser colocado profundamente nas eleições do Brasil e em todo o mundo em relação aos adeptos de Donald Trump. Ou seja, Donald Trump está trazendo um problema gravíssimo para si próprio, para seus aliados dos Estados Unidos e para aqueles que foram os seus aliados, não sei se já continuam sendo com tanta intensidade, no mundo afora. Ou seja, algo desastrado, desastroso. Ele não sabe como lidar com essa situação, fez uma avaliação errada, próprio da prepotência de quem se acha Deus ou semideus. Portanto, situação difícil para Donald Trump. Eu acho que ele cada vez mais se afunda nos seus próprios delírios, no seu próprio desatino, nos próprios problemas que ele cria para o povo que o elegeu. Ana Amélia concorda? Como fica a imagem política de Trump? Primeiro, eu estou muito preocupada porque o Zé Eduardo está concordando com o que eu digo. Então, eu já estou preocupada, né? Então, com as posições. Mas talvez o que esteja prevalecendo nesse debate de hoje seja a racionalidade dos fatos como eles são e não como nós desejamos que acontecesse. Então, ou que nós tivéssemos uma visão ideológica prevalecendo sobre a racionalidade. Aqui a responsabilidade, a minha pelo menos, e também acredito do Zé Eduardo, é a racionalidade das coisas como elas são e não como nós desejamos fazer. Talvez seja isso necessário muito hoje no Brasil, tão polarizado que está. Seria melhor, mais saudável. Mas eu acho que, de fato, essa situação para ele, para o Donald Trump, ele já está avaliando, já está precificando o que isso vai significar para os seus eleitores nos Estados Unidos. E aí é o que conta para ele, para quem deseja mais um mandato. Aí, o preço que ele vai pagar será dado e será cobrado pelo eleitor dos Estados Unidos. É exatamente isso que vai acontecer, minha cara Juliana, não tenho dúvida. A gente tem um minutinho final, vou dividir aqui para a gente finalizar essa edição. Cardoso, dá para esperar uma mudança de postura de Donald Trump diante de tanta pressão por conta desse impasse relacionado à guerra? Esse grande debate, que é uma grande concórdia, né, Ana, em relação aos pressupostos das questões que nos foram colocadas, eu acho que não. Ele não o que significa mudar de postura para Donald Trump? Eu não saberia dizer como é que ele teria que fazer. De repente, ele ficar comedido, seguir uma linha só, falar uma coisa só. Eu acho que ele não tem mais condições de fazer isso. Eu acho que ele já se enterrou numa buraqueira política que é difícil ele sair. Como é que ele vai sair bem desta guerra? Como é que ele vai sair bem de várias das situações que ele produziu no mundo, né? Em relação à Europa, em relação à Ucrânia, em relação à Rússia? É um conjunto de situações, em relação ao Brasil, inclusive, há um conjunto de situações que realmente eu acho que o mergulham numa situação de possível naufrágio. Nós não podemos nunca dizer que na política o curso das coisas sejam irreversíveis. A vida nos mostra que, às vezes, quando um barco está absolutamente afundando, algo acontece e o barco ressuscita. Mas a sensação que nós temos, na análise que se pode fazer hoje, em estrita racionalidade, é que dificilmente Donald Trump conseguirá mudar a tempo de se recuperar de um desastre que ele próprio construiu.
Ana Amélia concorda? Dá para esperar uma mudança de postura? Olha, de Trump tudo é imprevisível, Juliana. Ele é um ser político diferenciado no cenário global hoje. É diferente, ele é imprevisível, então não dá para você fazer qualquer projeção. Ele pode você dizer uma coisa sobre ele que ele vai fazer, ele fazer exatamente o contrário. Então é um personagem. O Trump ficará marcado exatamente por esse tipo diferente de qualquer líder hoje no cenário global que está trabalhando. Então, você se surpreende, às vezes, com manifestações da extrema-direita de alguns países que são muito sensatas, muito corretas, muito adequadas, e de uma situação por ele, como do Donald Trump, que estão surpreendendo a cada dia o que ele fez com a Venezuela, com Cuba agora, e essa guerra no Oriente Médio também. Então, ele é um senhor imprevisível. Donald Trump é um líder imprevisível.